Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que o Palmeiras tem que os outros postulantes ao título brasileiro não têm? É a grande vantagem alviverde. Eu vou te contar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, é só o que eu peço para você. Tem muitos não inscritos assistindo os conteúdos aqui, então para você receber os meus conteúdos, que são diários aqui no canal, seja um inscrito, ative a notificação, ative o sininho. Obrigado, é só isso que eu peço. Vamos embora falar dessa manchete que eu dei aí, né? O que o Palmeiras tem que os outros não têm? Alguém pode pensar, pô, é lógico que é o Abel Ferreira, é lógico que é o Endrick, é lógico que é um elenco interessante, dos melhores aqui do Brasil, talvez o melhor. É a sua torcida lotando o Allianz Parque, é a regularidade do time, é o zagueiro Gustavo Gomes, é o meia Rafael Veiga. A gente pode elencar aqui alguns fatores que fazem com que o Palmeiras esteja hoje não só disputando o título como um dos favoritos ao título, como o favorito nesse momento. Pois bem, o Palmeiras tem mais do que isso em relação a todos os outros. Todos os outros. Com exceção talvez do Flamengo, mas que hoje está mais distante nessa briga. Eu sei que o Flamengo tem jogo a menos, eu sei que o Flamengo tem jogos em casa e o Flamengo tem uma boa possibilidade ainda, mas o jogo era contra o Flu, né? Aquele clássico contra o Fluminense era o que, né, poderia levar mais ainda, né, o Flamengo a uma disputa de título. O Flamengo ficou um pouco distante agora, está 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem a faca e o queijo na mão, depende só de si, vencendo os seus 4 últimos jogos, acabou. O Flamengo é campeão, o Palmeiras é campeão brasileiro. Mas por que, Chico, que o Palmeiras tem uma vantagem em relação aos demais, além da pontuação, né, que a gente está vendo? E eu vou explicar por quê. O Grêmio perdeu para o Corinthians, e eu vou começar usando o exemplo do Grêmio, de uma forma meio que inexplicável. Se você analisar a forma como o Grêmio perdeu para o Corinthians, não há justificativa na bola que explique. Porque o Corinthians jogou melhor do que o Grêmio. Quando estava 11 contra 11, os primeiros 6 minutos, quando voltou a ficar 10 contra 10 na expulsão do Bruno Alves aos 35 do segundo, ou seja, o Corinthians venceu o Grêmio, o Corinthians poderia ter feito 2-0, com um jogador a menos, poderia ter feito 2-0 quando estava 10-10, na casa do Grêmio, que é o melhor mandante do Brasileirão, de um time que disputava o título e que se vencesse assumia a liderança. O Corinthians, que hoje briga, já com essa vitória encaminhou, né, mas briga para se manter na Série A, nada mais do que isso. O Corinthians, que está numa das temporadas mais terríveis da sua história dos últimos anos. Como você explica essa derrota do Grêmio para o Corinthians? Eu vou dizer. O Grêmio sentiu a pressão de poder ser líder, de poder ser campeão brasileiro. Vocês acham que isso não existe? O Grêmio sentiu a pressão que caiu no seu colo. Grêmio, é só ganhar o jogo do Corinthians e você assume a liderança. De repente, o mundo se voltou contra o Grêmio naquele jogo. O gramado não deixou o Grêmio jogar. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem e era para estar 1-0 para o Corinthians logo aos 6 minutos de jogo. O árbitro expulsa um jogador do Corinthians, deixando o time do Grêmio com 1 a mais, e o Grêmio não consegue fazer um gol no Corinthians, que toma gol de todo mundo. Ainda toma um gol, fica o jogo inteiro rodando a bola e não consegue sequer empatar o jogo. O Grêmio sentiu a pressão que caiu no seu colo, do tipo, Grêmio, é agora. Você queria uma chance de ser campeão brasileiro? É agora. E o Grêmio pegou aquilo como uma bomba para desarmar nas suas mãos. E entregou. Não, eu não posso ter essa responsabilidade. Estou usando aqui, obviamente, metáforas, figuras de linguagem, simbologias para dizer aquilo que eu penso. Porque não foi só com o Grêmio que isso aconteceu. Foi com o Botafogo. O Botafogo é o maior exemplo disso. O Botafogo chegou numa liderança e mesmo quando ele estava a 7, 10 pontos, tinha botafoguense desconfiado. E não é à toa. Porque de repente, o time começou a sentir a pressão de, peraí, faltam 10 rodadas e nessas 10 rodadas, se o Botafogo vencer 3 ou 4, ele é campeão. E ele não conseguiu.
Faltava muito pouco para o Botafogo ser campeão e ele não conseguiu. Depois do melhor primeiro turno da história, o Botafogo simplesmente não conseguiu segurar o rojão. Porque você precisa assumir a responsabilidade de ser vencedor, de ser campeão. E o Botafogo, que assim como o Grêmio, não está acostumado com isso. O Botafogo nunca foi campeão dos pontos corridos. O Botafogo não é campeão constantemente. É mais difícil para esses times. Ele sentiu a pressão do sucesso, do título, da vitória. O Botafogo não sustentou a vitória. Saber vencer é muito importante. Saber perder também, mas saber vencer é necessário. O Botafogo não sabe e não conseguiu segurar. Hoje, o Palmeiras passou o Botafogo. O Bragantino é um time que ainda não oscilou, tá? Pode ser que ele oscile agora na reta final. É um time muito regular, mas é um time que não tem essa pressão de ser campeão. E, ao mesmo tempo, isso pode namorar com uma falta de ambição. Você não tem a pressão pelo título e, ao mesmo tempo, se terminar em segundo, terceiro ou quarto, tá lindo pro Botafogo, que vai jogar uma Libertadores no ano que vem. Será que o Bragantino quer esse título? Claro que quer, todo mundo quer, mas quer verdadeiramente? Isso pesou para o Bragantino também. O Atlético Mineiro chegou tarde, né? Assim como o Flamengo. E o Grêmio, como eu disse, sentiu também essa pressão, porque o Grêmio, a última vez, foi campeão em 96, quando o formato era outro. E nos pontos corridos, o Grêmio foi vice-campeão algumas vezes, mas sequer disputando o título. Quando o Cruzeiro, lá de 2013, disparou, quando o São Paulo, de 2008, disparou, o Grêmio nunca disputou o título como dessa vez, numa possibilidade real assim de ser líder nas últimas rodadas. Isso nunca aconteceu. E o Palmeiras? Bom, Palmeiras, precisa dizer alguma coisa? É um time que não se assusta com a liderança. É um time que, diferentemente de todos os outros que eu citei, ele se sente confortável nessa posição. Esse é o lugar do Palmeiras. O Palmeiras não é que ele não se assusta com a liderança, ele gosta da liderança. Então é um time cascudo, vencedor, esse elenco do seu treinador e dessa geração que sabe muito o que fazer quando chega na ponta. Ele não se assusta com a galera no retrovisor, ele mantém a tranquilidade, porque é um Palmeiras muito forte mentalmente, muito por conta do seu técnico. Então o Palmeiras tem essa vantagem em relação aos demais. Chegar na liderança, você precisa de um equilíbrio emocional muito grande, que os outros não têm e que o Palmeiras do Abel tem. Eu vou dar um último exemplo. O São Paulo de 2020 de Fernando Diniz, que era líder, não era o São Paulo campeão paulista, com o Crespo, não era o São Paulo campeão da Copa do Brasil, era um Diniz ainda sem títulos na carreira e era um São Paulo num jejum muito grande. Não segurou, não segurou. O São Paulo de 2018, com o Diego Aguirre também, que aí no segundo turno perdeu jogadores importantes daquele primeiro turno e não se sustentou. E aí problemas extracampo, internos ali, do Nenê com o Diego Aguirre, aquela coisa toda, e o time desabou. Bom, a mesma coisa aconteceu com o São Paulo do Diniz, né? Vocês lembram da ronha com o Tietê, aquela coisa toda. Emocionalmente o time entrou em frangalhos na reta final e desabou. Não conseguiu segurar o rojão. É difícil você chegar na ponta e se manter. E o Palmeiras do Abel é o único de todos que sabe lidar muito bem com isso. Quem for campeão brasileiro, se não for o Palmeiras, vai ter que ter uma superação muito grande para tirar esse título do Verdão. Vocês concordam com a minha teoria? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações para receber todos os meus conteúdos. Tem conteúdo todos os dias aqui para a gente conversar, interagir e, claro, você ficar bem informado. Até a próxima. Tchau!